I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing again. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Boa noite, Luciano. Boa noite. Aguardando a entrada do pastor de São Paulo. Mas boa noite. Seja bem-vinda, viu? Daqui a alguns minutos nós vamos começar o nosso bate-papo. Essa sala de bate-papo. Nessa noite vai ser com o reverendo Edinaldo Almeida, Igreja Presbiteriana de Osasco, direto de São Paulo. Vamos chegando, pessoal. Daqui a pouco nós vamos dar início à nossa sala de bate-papo. Sala de bate-papo. Nessa noite, o pastor que vai estar conversando conosco é o pastor Edinaldo Almeida, Igreja Presbiteriana de Osasco, direto de São Paulo. Vamos estar falando, o tema é como a igreja cristã tem respondido a esse tempo de coronavírus. Como que a igreja tem se portado diante desse tempo de coronavírus. Já já nós começaremos. Oh, that is who you are. Yes, that is who you are. Even when you see that you work, even when Ô, pastor Edinaldo. E aí, mestre? Como é que tá, mestre? Fala que o teu servo ouve. Preparado para nós discutirmos o assunto aqui nessa noite? Como é que a igreja está se portando nesses dias de coronavírus? Preparado para pulverizar heresia nesse negócio aí, irmão. Para lá e para cá. Como é que tá São Paulo aí? Tá fazendo friozinho aí? Como é que tá o clima aí? Pensa no tempo bom, rapaz. Tempo bom, hein? Não, São isso Paulo aí. aqui, o melhor clima do mundo está aqui, São Paulo. Aqui o negócio é... É verdade, é verdade. Gente, esse é o pastor Edinaldo Almeida, pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco. Está conosco nessa noite para nós discutirmos o assunto como a igreja cristã tem se portado nesses tempos de coronavírus. Daqui a pouco nós vamos entrar em definitivo, mas eu quero que você vá chegando, vamos nos ajudar nessa live nessa noite. Sala de bate-papo, Igreja Presbiteriana do Diamante. Vamos entrar, meus irmãos, vamos participar, vamos ajudar.
Deixa eu ajustar isso aqui, Cício. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando, vamos participar da nossa live nessa noite. Nosso tema é como a igreja cristã tem respondido a esse tempo de coronavírus. Vamos chegando. E as coisas por aí, Cício, como é que estão? Tudo bem. Firme e forte aqui. Aguardando o povo chegando devagarzinho, a gente começar nossa live, né? O pessoal vai chegando devagarzinho, são 8h03, vamos aguardar chegar mais. Está conosco nessa noite, meus irmãos, reverendo Edinaldo Almeida, pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, participando direto de São Paulo. Quero agradecer aos irmãos que já estão chegando, irmão Adenilson, Luciane, temos alguns irmãos aqui já chegando para nos ajudar. Temos a dona Irani, que está sempre conosco aqui, nós temos o Márcio está sempre conosco aqui. Edi, temos o Edi, também está conosco. Vai chegando, pessoal. Vamos chegar para nós começar nossa live nessa noite. Nosso assunto, como a igreja cristã tem respondido a esse tempo de coronavírus, né? E você pode estar colocando o seu comentário aí. Você pode estar nos ajudando, cooperando com essa live, colocando aí sua pergunta ou seu comentário. O que você tem enxergado também sobre a igreja nesse tempo de coronavírus? Como é que a igreja tem respondido, né? Vamos nos ajudar nessa noite, meus irmãos, participando dessa live. Pastor Edinaldo. Diga, irmão. Vamos, então, dar início à nossa live nessa noite. Vamos deixar os irmãos chegando, porque nós temos apenas 1 hora de gravação. O Instagram permite apenas isso. Então, vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus sua bênção, sua graça sobre nós. Ok. Santo e poderoso Deus, clamamos nessa noite tua bênção sobre nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor esteja usando, a Deus, o teu servo, reverendo Edinaldo, como instrumento nas suas mãos nessa noite, para esclarecer, para nos ajudar, chegarmos a um ponto comum sobre, ó Deus, a praxis da tua igreja nesses dias difíceis, ó Pai. Vamos, ó Deus, pedir que o Senhor esteja nos ajudando a entender a ortopraxia, algo tão importante para a igreja nesses últimos dias, algo que a igreja precisa, ó Deus, exercer nesses últimos dias. Mas como que ela tem exercido, Pai? Pedimos, ó Pai, tua bênção, usa o Edinaldo, o reverendo Edinaldo, ó Deus, com instrumentos das suas mãos, e esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está se aproximando para essa live nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pedimos tua graça, tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Mas olha, meu querido pastor Edinaldo, é um prazer estar com o senhor. Dessa vez, Deus nos favoreceu, porque como eu não posso ir em São Paulo encontrar com o senhor, né? A internet nos aproximou, não é? Você vê que coisa boa, não é isso? A internet nos aproximou, a internet nos fez agora a gente nos reunirmos, né? E para uma coisa bem importante, né? Discutimos sobre questões
dos nossos dias. Como é que o senhor está? Como é que está a igreja do senhor? Como é que está a vida? Então, rapaz, aqui pela graça de Deus a gente está caminhando esses primeiros 15 dias aí, a fase de adaptação, né? Porque a gente ainda está aprendendo a administrar estes momentos, porque a gente nunca vivenciou uma realidade como essa, de ter que suspender programações, parar tudo que estava planejado, que estava sendo executado. Então é uma situação inusitada, né? E a gente está tentando aí ajustar as coisas e como fazer, como conduzir. A internet tem facilitado um pouco, porque a gente continua ainda exibindo algumas programações, como cultos, né? E alguns estudos via internet. Agora, o trabalho pastoral fica muito prejudicado porque a gente não consegue ter o acesso às pessoas, né? E pastor, como diz o ditado, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Então, pela internet não dá para sentir esse cheiro, não, né? Verdade, não dá. Pois é. O instrumento que o senhor deixou para nós nesses últimos dias, né? Foi a internet. E olha, pastor, pensando nesses tempos, vamos discutir nessa noite como que a igreja tem respondido a esse tempo de coronavírus. Eu já queria começar perguntando ao senhor, já pensando que a igreja do século XXI parece estar preparada para as tragédias, ou parece não estar preparada para as tragédias e coisas semelhantes ao coronavírus. E eu já queria que o senhor entre nesse contexto, pensasse, a igreja ela tem correspondido a esse tempo de coronavírus? Aí, primeiro, como que ela tem agido diante desse tempo? Ela tem respeitado os governos ou desrespeitado os governos? Como é que a igreja tem agido nesses últimos dias? Com respeito à autoridade dos governos, ou aqueles que eles determinam, ou desrespeitado os governos? Como é que você tem enxergado isso? Eu creio que a igreja, de modo geral, no Brasil, aqui no nosso contexto, né, ela reagiu muito favoravelmente, né? Porque, no primeiro momento, não veio em forma de determinação, veio em forma de orientação. E, diante disso, a igreja, entendendo o seu papel também social, a maioria da liderança, no nosso caso, presbiteriano, as igrejas mais históricas, conservadoras, eu não vi nenhuma dificuldade. Foi uma adesão praticamente quase que espontânea, não é? Porque até aquele momento, então, não havia uma determinação. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador ele elogiou a atitude dos líderes evangélicos que se demonstraram assim bem solícitos, bem prontos a cooperar para que as coisas não piorassem. Então, de modo geral, eu vejo que foi uma coisa assim tranquila, pacífica, tendo em vista aí o volume, tendo em vista a preocupação, para não sermos transmissores de algo que pudesse ser letal, danoso à vida do nosso próximo. Então a igreja interpretou, creio que, o mandamento do amor de uma maneira assim muito tranquila nesse quesito. Ok. Tem uma notícia aqui em relação ao comportamento da igreja quanto à ordem dos governos. A notícia começa assim: no começo da pandemia, algumas igrejas seguiram a orientação do ministério de obedecer, mas outras demoraram a aceitar o fechamento. Uma notícia da BBC News, no dia 2 de março de 2020, diz o seguinte: igreja promete imunização contra coronavírus. Pode ser igreja que prometeu imunização contra o coronavírus, pode ser enquadrada por charlatanismo, diz o Ministério Público. Essa notícia é de 2 de março. O Ministério Público do Rio Grande do Sul classifica como passível de enquadramento em crime de charlatanismo ou curandeirismo uma igreja de Porto Alegre que promete imunização contra o coronavírus por meio de um óleo consagrado. Nas redes sociais, a Igreja Catedral Global do Espírito Santo, autoproclamada Casa dos Milagres, ligada ao Centro de Avivamento para as Nações, gerou controvérsia com o anúncio
com o anúncio de um culto chamado Poder de Deus contra o coronavírus. Olha só, criou um culto chamado Culto do Poder de Deus contra o coronavírus. Na descrição, a igreja chama os fiéis ao culto, porque haverá uma unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Como entender esse comportamento? O senhor disse, então, que as igrejas absorveram bem a determinação do governo, mas outras não. E algumas dessas igrejas, pastor, se aproveitam dessa percepção, esse entendimento de que é só se apropriar da fé que as coisas, que os problemas, que as catástrofes serão resolvidas. O que o senhor acha disso? Essa notícia aqui, por exemplo, da igreja chamando a igreja para um culto chamado Poder de Deus contra o coronavírus. Isso serve para nos ensinar como que a igreja evangélica brasileira é difícil de ser entendida, de ser compreendida, né? Se nós mesmos, evangélicos, temos dificuldades em entender essas coisas, em aceitar essas coisas, quiçá quem não tem entendimento de teologia, entendimento bíblico. Então, lamentavelmente, o que a gente percebe nisso aí é uma frase do Dr. Augusto Nicodemos, onde ele fala da loucura do Evangelho. O Evangelho, por si só, é uma loucura para aqueles que não têm o discernimento espiritual, evidentemente, mas ele fala da loucura dos evangélicos. Então, infelizmente, a gente olha e vê a igreja, vê mais loucura dos evangélicos, quando, na verdade, as pessoas precisavam se deparar com a loucura do Evangelho. É Cristo crucificado, é isso que nos importa saber e fazer e pregar. Essas coisas servem para mostrar a superficialidade doutrinária, bíblica, infelizmente, de muitos segmentos religiosos no Brasil, né? Por não compreender, por não entender princípios tão simples das Escrituras, eles acabam partindo para esse ambiente de uma guerra, né? Então é o culto onde nós vamos agora batalhar, repreender, refriar aí o mal que é o coronavírus. Com isso também querendo aproveitar um pouco da situação para trazer um pouco mais de promoção, mas são coisas que, no meu modo de ver, não estão em harmonia com o entendimento bíblico. Com isso eu não quero dizer que Deus não guarda, que Deus não protege, que Deus não tem poder. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente saber entender e aplicar corretamente essas teologias preciosas para nós, como de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que tem todo o poder, que criou todas as coisas. Então, do nosso entendimento, o coronavírus é nada, porque ele não é maior do que Deus, ele é sujeito à autoridade de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento correto das coisas para não promover esse tipo de notícia, esse tipo de acontecimento que acaba prestando, a meu ver, um desserviço, porque lida com um momento de fragilização das pessoas, de medo, de pânico. Então qualquer coisa que você chegar e você lançar como sendo algo que vai resolver aquilo, principalmente quando se coloca o nome de Deus no meio, e nós somos um país religioso, né? Somos um país afloradamente religioso. Sincretista, então, né? Sincretista, então isso pega fácil, porque é um momento de medo, um momento de angústia, um momento de incertezas. Então, quem é que não quer, de repente, um passe aí protetor? Então, mas, lamentavelmente, não é o que a Bíblia nos ensina, né? Pensando no que o senhor falou, o comportamento da igreja diante dessa questão do coronavírus, no primeiro momento foi uma questão houve um pouco de dissonância, assim, de discordância. A presbiteriana, por exemplo, em um primeiro momento, absorveu o que o governo pediu, não façam culto. Mas houve pastores, por exemplo, que saíram até na mídia aí, né, nas redes sociais, batendo o pé, dizendo que não ia fechar a sua igreja porque acreditava no poder de Deus e por aí vai. Então, me parece, pastor, assim, que quem está de fora observa duas igrejas, né? Uma que tem responsabilidade realmente com a saúde dos seus membros e uma outra igreja que parece que se apropria daquilo que o sagrado lhe propõe
e absorve aquilo dali como sendo a verdade absoluta que pode ser aplicada, né, da forma que ele quiser. Não é isso? Eu acho que é por aí. Infelizmente, a linha hermenêutica da Igreja Evangélica Brasileira, ela é muito, ela é Muito facetada, né? muito facetada, é uma confusão, né? Então, a gente tem uma linha interpretativa muito bem definida, muito bem clara, né? Então, esses momentos, para nós, eles têm um entendimento, assim, muito... Quando eles acontecem, nós nos voltamos para a palavra de Deus e nós procuramos, acima de tudo, tranquilizar o nosso coração, porque nós não estamos lidando com nada que não tenha sido pronunciado, que não tenha sido proferido, que não tenha sido falado pelo Senhor Jesus. Então, nós estamos apenas lidando com coisas que estão dentro daquilo que ele diz. Olha, enquanto a gente não chega naquele período muito tenso, muito intenso, que vai ser a grande tribulação, nós vamos conviver com situações como essa, que tem, ao meu ver, a finalidade de fazer com que a nossa espiritualidade seja colocada no seu devido lugar. Porque nós sabemos, você como eu, que a distração é uma das coisas mais fáceis de acontecer à vida das pessoas. E quando a gente se depara com um momento como esse, a gente começa a perceber que é um choque de realidade, né? A gente se dá conta de que a vida não é só trabalho, não é só ocupar todo o nosso tempo com as coisas dessa vida, tem coisas tem coisas além disso aí. Ok. Meus irmãos, você que está na live nessa noite, você pode participar, você pode fazer uma pergunta, você pode colocar a sua opinião. Nós estamos falando nessa noite como a igreja cristã tem respondido a esse tempo de coronavírus. Qual a postura dela? Postura de igreja madura, postura de igreja imatura, postura de igreja que cresceu espiritualmente, postura de igreja infantilizada. Você pode colocar a sua opinião aí, ou colocar a sua pergunta. Está conosco nessa noite o reverendo Edinaldo Almeida, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco. Pastor, agora emendando nessa afirmação do senhor que a nossa hermenêutica é multifacetada, a afirmação 2 aqui diz o seguinte: há alguma austeridade entre cristãos em relação às suas doutrinas teológicas? Ou seja, quando a pessoa observa de fora, vendo como a igreja está agindo diante do coronavírus, as pessoas veem o quê? Uma igreja em que os cristãos estão, não têm comunhão entre eles na sua teologia, nas suas doutrinas teológicas. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo duas coisas. Eu vejo algumas coisas muito preocupantes. Primeiro, o materialismo, né? O fato de muitas igrejas não terem o culto presencial, isso torna as coisas um pouco mais difíceis para algumas igrejas cuja teologia passa obrigatoriamente pela questão financeira. Então, uma vez que você não tem as pessoas ali presencialmente para poder criar todo aquele ambiente de manipulação, de indução, isso certamente afeta muito a vida, a dinâmica de determinadas denominações. Então, quem olha de fora, eu percebo que ele consegue distinguir, talvez, aqueles que realmente são regidos pelos valores do reino de Deus, amor a Deus, amor ao próximo, e consegue também distinguir aqueles cuja teologia se baseia unicamente na questão materialista. E então eu acho que isso fica também muito claro, né? E o outro ponto é que nós podemos também perceber uma questão, como que eu diria? Me fugiu aqui a palavra, rapaz. A gente lida com essa questão materialista das denominações. Por outro lado, eu creio que esse ambiente com o qual nós nos deparamos, ele pode também proporcionar àqueles que estão fora a capacidade de verificar, de constatar as igrejas que estão verdadeiramente comprometidas com Deus
e que estão também verdadeiramente comprometidas com o ser humano, não com aquilo que o ser humano pode dar. Eu creio que este momento ele pode trazer uma certa distinção aí das igrejas que realmente valorizam as pessoas pelo que elas são, se importam com as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas dão. Não é? Porque quando você resolve confrontar o sistema, confrontar orientações claras, e aí às vezes tem todo aquele debate político, né? Ah, mas a OMS, não sei o quê, mas nós estamos lidando com dados, estamos lidando com números, né? Então basta você ver Estados Unidos, Espanha, França, Itália, o que está acontecendo ali. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. E eu entendo que aqueles que de repente resolvem, como aconteceu, de confrontar orientações claras, talvez estão com isso demonstrando que a questão pode não ser necessariamente, olha, eu me importo com o ser humano. Não, talvez isso pode passar uma mensagem contrária. Estamos em sociedade. E quando nós acatamos orientações assim, nós estamos dizendo para as pessoas, olha, nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós somos cidadãos deste mundo, nós nos importamos com ele, nós queremos ver o bem das pessoas. Então, aquilo que nós, como agentes do reino, pudermos fazer para que as coisas aqui sejam menos danosas possíveis, nós iremos fazer. Então, eu creio que algumas mensagens são transmitidas e as pessoas começam a avaliar, começam a ponderar a respeito realmente de quais são a motivação das igrejas, né? É financeira ou é realmente pessoas que estão se importando com o ser humano, não com aquilo que o ser humano pode dar, mas por aquilo que eles são. Tem uma reportagem aqui, pastor, pensando nessa divisão teológica, que diz o seguinte, reportagem JM Notícias, dia 30 de março de 2020. Silas Malafaia critica Paulo Júnior, hipócrita e fariseu. Paulo Júnior diz assim, onde estão os cultos de milagres? Onde estão os lenços ungidos? Vocês não curam tudo? Não têm poder contra qualquer doença? Disse o Paulo Júnior. Então o pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo no seu canal no YouTube, disparando críticas ao pastor Paulo Júnior, conhecido nas redes sociais, o Silas Malafaia, por suas pregações e sermões. O embate veio após o pastor da Igreja Aliança do Calvário desafiar alguns pastores, chamados por ele de falsos profetas, a curarem os doentes pelo coronavírus. Paulo Júnior alerta, forte onda de censura vem sobre os cristãos no Brasil. Onde estão os cultos dos milagres? Ele repete. Onde estão os lenços ungidos? Vocês não curam tudo? Não têm o poder contra a doença? O pastor Silas Malafaia, zombando do pastor calvinista, dizendo que os calvinistas não creem em curas e milagres, porque eles são sensacionistas. Como entender esse comportamento, pastor? É uma maturidade da igreja? É uma imaturidade da igreja sair em público se degladiando por conta de questão teológica, já que nós estamos vivendo um tempo de uma epidemia, de um problema grave, em que as pessoas estão procurando uma direção, às vezes, da igreja. Seria isso uma imaturidade da igreja nas redes sociais? Está discutindo sua teologia? O que o senhor acha disso? Eu vejo que eu vi o vídeo, né? Eu acompanhei esse pronunciamento aí do Silas Malafaia. Vi com muita tristeza, porque em momento algum Paulo Júnior citou o nome de pessoas. Então eu não sei por que ele vestiu a carapuça, não é? Porque o Paulo Júnior falou em termos assim gerais, e ele estava combatendo aí o pensamento e a teologia das igrejas neopentecostais, que a gente sabe como que elas agem, como que elas atuam no Brasil. E de repente o Silas Malafaia pega esse pronunciamento, essa pregação do Paulo Júnior, e ele recebe para si como se aquilo tivesse sido endereçado a ele, Silas Malafaia. Então, em momento algum, Paulo Júnior citou o nome de pessoas, né? Ele falou do comportamento de alguns líderes no Brasil, que lamentavelmente nós sabemos que atuam dessa maneira.
E a maneira como o Silas atuou, eu creio que ela foi muito infeliz, ela não foi bíblica, não precisava daquilo, uma vez que não foi feita nenhuma citação de nome de ninguém. Então, se o Silas quisesse falar alguma coisa, falasse diretamente ao Paulo Júnior, ligasse para ele, se quisesse aconselhá-lo, orientá-lo, mas ele tomou as dores como se, enfim, está falando comigo ou está falando para mim, e aí ele cita o Paulo Júnior. Então, eu creio que ele teve um comportamento ali inadequado, ele teve um comportamento descabido, porque se o Paulo Júnior tivesse citado a pessoa dele, ele teria o direito de fazê-lo publicamente, mas isso não aconteceu. Então eu lamento muito essa postura, e eu creio que isso traz assim, uma confusão para quem está de fora, porque as pessoas olham para a igreja e dizem, bom, se nem eles estão se entendendo, então como é que fica essa questão, né? Então, na verdade, é um desserviço que é prestado ao reino de Deus, e Jesus orou pela unidade da igreja. Lógico, tem coisas que não tem como a gente, não dá para a gente negociar valores em nome da unidade. A unidade ela só é possível quando nós estamos dispostos realmente a caminhar naqueles pontos que são fundamentais, essenciais da nossa fé. Então, a gente caminha junto nisso aí. Então, eu penso que isso traz assim, uma confusão ainda maior. Isso mostra uma certa dificuldade que nós temos como cristãos de sermos criticados, né? E ainda hoje, ontem, não sei, eu li que o Marcos Feliciano ele entrou com ação na Procuradoria-Geral da República, movendo lá uma denúncia contra aquela apresentadora da Cultura, da TV Cultura, que é a Vera, por intolerância religiosa. Então, isso mostra um lado muito belicoso da fé, muito raivoso da fé, muito intolerante às vezes, né? Então, está faltando um pouco mais aí de domínio próprio nessas questões, e a gente avaliar todas as coisas e, de repente, dizer, bom, Paulo Júnior não falou que Deus não tem poder, Paulo Júnior não falou que Deus não opera milagres, Paulo Júnior não falou que Deus é aquele que pode todas as coisas, ele não disse isso, o que ele disse é de pessoas que, lamentavelmente, vendem uma coisa que a Bíblia não nos autoriza a fazer. Foi disso que ele falou e o Silas Malafaia, infelizmente, não entendeu. Ok. De fora, quem vê isso, né, pode pensar que a igreja ela passa a maioria do seu tempo discutindo entre os irmãos qual é a doutrina verdadeira, né? Mas uma terceira afirmação aqui, o que você acha que a igreja tem demonstrado nesses tempos difíceis? Ela tem demonstrado mais medo ou mais fé? O que o senhor acha? Deixa eu ler para o senhor aqui uma reportagem para o senhor entender, para o senhor contextualizar. Uma reportagem de um site chamado The Federalist, de 12 de março de 2020. Ele diz assim, o título, os cristãos vencem de qualquer maneira. O reverendo Daniel Torkelson, pastor da igreja luterana St. John, em North Prairie, Wisconsin, disse, deixando o conselho médico sobre quarentena e atendimento aos profissionais, ainda posso oferecer orientação aos cristãos que foram expostos ao coronavírus ou diagnosticados com ele. Eu posso dizer para eles, descansem sob os cuidados do seu Criador. Obviamente, o Dr. Daniel Torkelson trabalha com procedimentos médicos, terapias e medicamentos. Mas ele diz que, acima de tudo, apesar de ele ser médico, que nós devemos lançar os nossos cuidados ao Senhor, porque o nosso Deus se importa com seus filhos. Na vida ou na morte, apesar das probabilidades, a igreja sempre vencerá. A igreja sempre ganhará de qualquer maneira. Ele diz que um dos pastores conhecidos dele brinca sobre ele passar alguns momentos ruins no hospital, porque ele diz que as pessoas que estiverem no hospital e forem cristãs, elas vencem de qualquer maneira. Ele diz que ele pode sair do hospital pela porta da frente, ou pode sair do hospital pela porta dos fundos. De qualquer maneira que ele sair do hospital, ele diz que esse cristão vence. Por quê? Porque o cristão que tem Jesus já é mais do que vencedor. Então ele diz assim, essa é a melhor parte de ser cristão, não? O diabo gosta de jogar doenças, pestilências, medo, entre outros. Pastor Luterano falando isso.
Mas nós temos Cristo. Já temos a salvação dele em nossas vidas. Não precisamos nos preocupar nem temer os melhores ou os piores resultados, se vamos ou não contrairmos vírus. Nós temos Cristo. Nós temos uma nova vida. Nós temos uma vida eterna. Ele cuida de nós, do corpo e da alma. Agora é a nossa hora de mostrar a uma nação ansiosa e a um mundo ansioso como o cristianismo é melhor do que qualquer outra bebida que o resto do mundo esteja bebendo. Diante desse contexto do pastor Daniel Torkelson, da Igreja Luterana, falando que a igreja é vencedora em qualquer situação, o que o senhor acha? A igreja tem demonstrado isso nesses últimos dias? Uma igreja vibrante, uma igreja vencedora, uma igreja que tem certeza de que vai para a eternidade, que tem o seu Deus tem guardado um lugar especial para ele, não importa a circunstância que ele vive. O que o senhor acha disso? Eu creio que as afirmações desse pastor luterano são as ideais, né? Elas deveriam ser a nossa realidade. Contudo, a gente lida com a igreja, no caso nós aqui brasileiros, uma igreja que cresceu muito, mas uma igreja que teve pouca profundidade, né? E isso acaba fazendo com que a compreensão de determinados acontecimentos e as implicações disso para a vida não sejam muito bem definidas. Eu creio que o cristão, verdadeiramente, ele é mais do que vencedor, né? O apóstolo Paulo, ele falou disso em Romanos, capítulo 8, porque nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse é o fato, não é? Fomos justificados pela graça de Deus, reconciliados com Deus, e Deus deve ser o nosso bem maior. O salmista, no Salmo 16, ele diz: outro bem não possuo, senão a ti somente. Então, o cristão, ele não deveria se deixar levar por situações desta vida e permitir que tais coisas possam abalar a sua fé. Esse seria o mundo real, o mundo ideal, né? Mas nós sabemos que no mundo real, crentes se entristecem, crentes se abatem, crentes se desesperam, crentes são acometidos aí por vários transtornos, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas mais têm acometido tanto não crentes como crentes. Embora a Bíblia ela nos orienta que isso não deveria ser uma realidade na vida cristã. Né? Ela fala do fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Embora a gente esteja lidando com algumas coisas que estejam relacionadas às questões orgânicas das pessoas, e não necessariamente às questões de emoção e de coisas espirituais, mas nós estamos falando de coisas orgânicas, de saúde mesmo e tudo mais, eu creio que nós deveríamos ver a vida ou encarar a vida nessa perspectiva. A igreja já é vencedora, os cristãos já são vencedores, Cristo não está na sepultura, Cristo ressuscitou dentre os mortos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade no cuidado de Deus, conforme a Bíblia diz, porque Deus tem cuidado de nós. E Jesus, quando ele fala a respeito dessas inquietações que pode acometer o nosso coração, o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos, Jesus ele diz, olha, se Deus foi aquele que nos deu o maior, nos deu corpo e nos deu vida, não vai nos dar o menor? Só que a gente se deixa levar pelas pequenas coisas, a gente se deixa levar pelas coisas menores. Então eu creio que nós deveríamos, em momentos como esse, e isso o coronavírus talvez ele possa contribuir, para que a igreja possa caminhar olhando mais para Cristo, se contentando mais em Cristo, se satisfazendo mais de Cristo, buscando mais contentamento em Cristo, entendendo que nele nós nos satisfazemos, que nele nós temos a verdadeira realização, porque nele nós somos vencedores. Então a morte para o crente, conforme diz o apóstolo Paulo, é ir para um estado melhor. Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então eu creio que esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, devido à nossa superficialidade espiritual,
devido à nossa vida tão material, tão apegada às coisas dessa vida, não é? Devido a não entendermos que somos peregrinos aqui, a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos deste mundo, então nós estamos aqui de passagem mesmo, né? Daqui a pouco vamos ter que levantar a nossa tenda e partir, porque aqui nós não temos residência fixa, então nós deveríamos viver com essa consciência, e isso não significa dizer não tomar cuidado, isso não significa dizer não cumprir com as nossas responsabilidades como cidadãos que somos deste mundo, de fazer o nosso melhor, de viver da melhor maneira possível, de cuidar do próximo, de tomar todos os cuidados, mas viver com essa convicção bem firmada no coração de que em Cristo já somos mais do que vencedores. Amém. Meus irmãos, nós estamos conversando nessa noite com o pastor Edinaldo Almeida. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco. Nós estamos discutindo sobre como a igreja cristã tem respondido a esse tempo de coronavírus. E nós estivemos falando agora sobre a igreja estar demonstrando medo ou fé. O que ela está demonstrando? Tem aqui uma opinião aqui, reverendo Edinaldo, do Márcio. Ele diz assim: creio que a razão e a fé têm que estar alinhadas. Temos que ter fé para crer que nenhuma praga chegará em nossa casa e usar a razão para obedecer às orientações dos especialistas, né? Então, aqui é a opinião do Márcio. Você pode colocar sua opinião também, pode colocar sua pergunta. Fique na liberdade, meus irmãos, de nos ajudar nessa live, nessa noite, né? Nós temos aqui muitos irmãos participando com a gente, graças a Deus. Os irmãos fiquem à vontade para fazer perguntas ao pastor Edinaldo. Nós temos aqui mais uma afirmação, reverendo Edinaldo. Como que a igreja tem agido nesses tempos difíceis de coronavírus? E a última afirmação é: a igreja tem aproveitado esse tempo para apontar o caminho para Cristo? A igreja tem aproveitado esse tempo difícil para direcionar a humanidade para Cristo, mostrando que somente Cristo é o seu socorro? Eu queria que o senhor contextualizasse isso também com um texto que está na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler um texto, um trecho da palavra de Deus e também uma reportagem, para o senhor ver que interessante. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 4, depois o verso 15. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, verso 15, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nisso, nesse contexto aqui de Josafá, vê um grande exército e se assustar. E diante do grande exército, ele ora a Deus, pede ao povo para pregoar o jejum e clama a Deus, dizendo: Senhor, não tenho forças para enfrentar essa multidão. Então Deus manda a resposta, dizendo: Josafá, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Contextualizando esse texto que nós lemos, olha o que está acontecendo na América do Sul. Uma reportagem da USA Today, do dia 12 de março de 2020, diz assim: o poder da oração pode lidar com a ansiedade contra o coronavírus. Ao enfrentar o medo do desconhecido e recorrer a um Deus onisciente, é um bom começo para se ter resposta e clareza ou uma direção contra essa epidemia. Olha, é uma reportagem do USA Today, certo? Não é um jornal cristão, não, é um jornal americano, dizendo que há uma resposta na oração que ajuda contra a ansiedade e o coronavírus. Agora, olha o que tem acontecido na América Latina.
presidentes cristãos da América Latina têm chamado o povo para orar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há pouco tempo, pediu para que os Estados Unidos estivessem orando para que Deus abençoasse o país contra o coronavírus. Há pouco tempo, o presidente do Paraguai, que é um presidente cristão, também pediu para que o seu povo estivesse orando contra o coronavírus. O presidente do Panamá também pediu para o povo panamenho estivesse orando contra o coronavírus. O presidente da Guatemala, também um presidente cristão, pediu para a Guatemala, está orando, pedindo a Deus para guardar o país contra o coronavírus. O presidente de El Salvador também é um presidente cristão e pediu para o país, El Salvador, os salvadorenhos estarem orando contra o coronavírus. E, há poucos dias, o presidente do Brasil, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, convoca, olha para você ver, a nação para estar orando e jejuando em favor do país. O que o senhor acha que é isso? É o mundo enxergando que a igreja está direcionando para Cristo e as pessoas enxergando que é por ali que tem que andar, e ao mesmo tempo essas pessoas agora sendo alcançadas por Cristo, tomando cargos em governos e direcionando as pessoas em meio ao caos para Cristo, que foi o que Josafá fez. Josafá fez o quê? Em meio ao caos, ele apontou o povo para Deus, disse, vão orar a Deus, vão pedir a Deus, porque somente Deus pode nos livrar. Será que as pessoas estão enxergando na igreja uma direção para fugir, ou para alcançar socorro em meio às dificuldades? O que é que o senhor acha, reverendo? Eu acho que é Jonas, juntamente com todos aqueles marinheiros e aquela embarcação da tempestade. Eu quero crer que... E aí eu preciso fazer uma distinção, né? Momentos de dificuldades, momentos de aflição, são momentos que vai proporcionar às pessoas uma melhor recepção em relação a determinadas coisas, sobretudo nas questões de fé. Como no Brasil nós temos aí algo em torno de 40, 45 milhões de evangélicos, talvez até mais do que isso, não sei. Então é uma igreja que tem uma representatividade não só numérica, mas tem uma representatividade física muito grande no Brasil. Os Estados Unidos é um país que ainda mantém essa cultura, vamos assim dizer, embora seja um país que caminha a passos largos para se tornar uma nação pós-cristã. Então, momentos de pandemia, momentos de aflição, momentos de provações, faz com que as pessoas recorram àquilo que possa ser possível. Os marinheiros, juntamente com Jonas, cada um pôs-se a clamar ao seu Deus. Né? Lógico que momentos como esse podem ser momentos sincretistas. Cada um busca a sua divindade, cada um busque o seu Deus. O momento é de dificuldade, então se não vai prejudicar, então o que é que custa? Né? No final das contas, cada um acaba agradecendo a sua divindade, porque assim como os cristãos vão recorrer ao seu Deus, assim nós vamos ter outros de outras profissões que também vão estar fazendo as suas orações, as suas preces, os seus votos, as suas consagrações, né? E no final das contas, me permito usar essa expressão, todos os deuses vão receber as suas glórias, né? No nosso caso, como nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, haveremos de atribuir a Ele todas as coisas e de dar-lhe graças. Agora, eu penso também que momentos de dificuldades podem sim ser momentos de um certo sincretismo religioso, porque nós somos um país que tem diversas ramificações, somos a maior nação católica do planeta, e aqui há tantas profissões de fé, na verdade, todas elas estão buscando, de alguma maneira, uma conexão com alguma divindade. Mas eu creio que elas nos proporcionam também a oportunidade da gente apontar o caminho, da gente fazer algumas distinções, da gente tentar estabelecer algumas conexões. Então eu creio que
A igreja tem, de alguma maneira, pelo que eu tenho acompanhado aí um pouco, ela tem utilizado bem esses momentos. Pastores têm ido aí para as mídias sociais, têm aberto as escrituras, têm tentado fazer alguns pontos de contato com aquilo que está acontecendo, a fim de alertar as pessoas, biblicamente falando, né, um momento de uma certa angústia, de um certo pavor, de um certo desespero, o que vai ser do Brasil, o que vai ser do Ocidente, quanto tempo isso vai demorar. Então, é um momento muito oportuno. Então, eu creio que a igreja, no caso, as igrejas históricas, elas têm se valido muito bem desta oportunidade, têm tentado, de alguma maneira, contextualizar esse momento, a fim de jogar um pouco mais de luz nesse emaranhado denominacional que nós temos, para que as coisas fiquem um pouco mais claras para as pessoas acerca do entendimento que devemos ter de Deus, das tragédias humanas e o lugar da fé nessas tragédias humanas. Não é? Ao mesmo tempo que a gente se coloca diante de Deus pedindo que Ele haja com bondade, com misericórdia, com graça, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que essas coisas vão fazer parte da vida humana, epidemias, terremotos, rumores de guerras, fomes, secas em vários lugares, ou seja, nós como cidadãos, nós vivemos num mundo de instabilidade, onde nós vamos conviver com essas coisas. Então a gente se pergunta, né? A gente ora para que Deus elimine algo que Ele mesmo já falou que ia acontecer. Então Ele falou que ia ter fome, Ele falou que ia ter rumores de guerras, Ele falou que ia ter secas, que ia ter terremotos. Então, é como Ele disse lá em Mateus, falando a respeito do sitiamento de Jerusalém, dizendo, olha, a cidade vai ser sitiada, a cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído, mas Ele fala uma coisa interessante: orem para que a fuga de vocês não se dê no sábado e nem no inverno. Isso. Em outras palavras, ele diz o seguinte: olha, a tragédia vai acontecer, mas o mal pode ser menor. A tragédia vai acontecer, Jerusalém vai ser sitiada, epidemias vai acontecer. Agora, a igreja pode sim orar para que o mal seja menor. Então, acho que aí entra essa questão importante da oração, da intercessão, como sendo um meio importante de Deus, não só fazer com que a pandemia acabe, mas para que o mal, os danos, o estrago seja o menor possível, assim como ele ia acontecer no quando Jerusalém foi invadida. Meus irmãos, parece que teve uma queda aqui. Opa! Deu uma pequena queda aqui na internet, mas voltou de novo, pastor? Retomou. Está ouvindo aí, né? Estou ouvindo. Está ouvindo aí, né? Mas o senhor não acredita? O senhor acredita que, diante dessas catástrofes, e principalmente esse problema da epidemia nesses últimos dias, seja uma forma do Senhor fazer com que a fé e a crença das pessoas sejam canalizadas agora para Ele? Mesmo aquelas pessoas que não creem no Senhor, os ateus, ou seja, aqueles que têm outras religiões. Mas agora, nesses tempos difíceis, fazendo com que a fé seja canalizada, ou seja, a crença no transcendente seja canalizado, a ponto das pessoas agora terem que se apegar a algo que é sobrenatural, a algo que é uma forma das pessoas encontrarem descanso. Será que não seria isso nesses últimos dias? O que é que o senhor acha? Eu creio que o momento ele é oportuno para isso, como ele foi nos dias de Jesus. Jesus, quando multiplicou os pães, atraiu uma grande multidão, as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que estava acontecendo, e de repente começou a procurá-lo por causa de necessidades. Isso sempre aconteceu na história da igreja, isso sempre vai acontecer. E eu penso que muitos podem se aproximar da fé, ou tentar se apropriar da fé, para evitar que o mal não os alcance, para que de repente, ou se alcançar, o estrago seja o menor possível. Mas eu procuro ter um pouco de cuidado, porque com a mesma volúpia que vem, eles podem ir depois de passadas as dificuldades. Então eu procuro tomar muito cuidado com esses momentos. Eu creio sim que Deus proporciona esses momentos para trazer uma certa racionalidade a respeito da vida,
a respeito dos acontecimentos, fazer com que as pessoas reflitam um pouco melhor. Nós vivemos num mundo de instabilidade, de incertezas, aparentemente olhamos e achamos que está tudo bem, de repente vem uma pandemia como essa, desestabiliza tudo, paralisa tudo. Então isso serve para mostrar para as pessoas que o homem pode fazer planos, não é? Mas não está em seu poder o determinar como será o seu futuro, isso está nas mãos de Deus. Então eu creio sim que nós precisamos, por isso vale aí a questão da igreja utilizar este momento, ou aproveitar deste momento, com maturidade, para que não seja apenas o momento em que as pessoas possam fazer as suas adesões a essa fé, por causa do momento, mas passou este momento, elas vão se afastar, porque agora aparentemente não precisam mais de Deus, porque as tribulações passaram, as dificuldades passaram, então agora está tudo certo. É uma fé utilitarista, então eu creio que este momento ele proporciona a nós, pastores da igreja evangélica, essa capacidade dela saber utilizar este momento com inteligência, com maturidade, de ensinar as escrituras de modo que as pessoas possam entender que o momento sim está proporcionando a elas a oportunidade delas refletirem a respeito de alguns valores, né? E pensar um pouco mais a vida, não na perspectiva apenas do trabalho, do materialismo, do consumismo, mas do seu relacionamento com Deus. Então, este momento, eu quero crer que é um momento oportuno para isso. Muitos vão se apropriar da fé, né, com medo do que está acontecendo, do que pode acontecer, mas depois muitos também vai abandonar porque o mal vai passar e aí a necessidade também deixa de existir. Ok. Temos um comentário aqui do Adenilson, o presbítero Adenilson, ele diz assim: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já conhecia o coronavírus desde a fundação do mundo, né? Isso é claro, né? Ele decretou que o coronavírus faria o que está fazendo, né? Temos também um comentário aqui do Márcio, mais um comentário do Márcio, ele diz assim, tratando de autoridades, o presidente, por exemplo, pedido de jejum e orações, pedido de jejuns e orações aos pastores, aos pastores existe uma ação benéfica para a nação. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, é isso aí. Reverendo Edinaldo Almeida, quero agradecer ao Senhor por esta gentileza, né, de ter cedido o seu tempo para estar nos ajudando aqui nesses questionamentos, né? A igreja tem patrocinado um bom exemplo para o mundo, né? Como a igreja tem agido nesses tempos, né? E aproveitando a sua paciência, o tempo do Senhor, né? O Senhor pode nos ajudar nesses momentos que nós tivemos aqui, essa quase uma hora que nós tivemos aqui. Então, queria agradecer ao Senhor, queria agradecer a todas as pessoas que participaram, que estiveram junto conosco nessa live aqui. Quero avisar para os irmãos que nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 20 horas, mais uma live na sala de bate-papo. E nós vamos ter aqui, reverendo Edinaldo, José Carlos Piacente, capelão do Mackenzie, vai estar conosco na quarta-feira. Nós vamos estar falando sobre a desconstrução da metanarrativa, né? Parece uma coisa mais densa, mas, na verdade, nós vamos estar falando se a percepção da importância da Bíblia tem aumentado nesses últimos dias ou se tem diminuído. Como que as pessoas têm entendido a importância da palavra de Deus, das profecias, do que Jesus falou, do que Deus falou. Elas têm tido mais temor, elas têm valorizado mais a Bíblia como metanarrativa, ou continua a mesma coisa, as pessoas não estão nem aí. Então, quarta-feira, meus irmãos, se eu não me engano, vai dar hoje é dia 8 de abril, às 20 horas, nós vamos estar aqui conversando com o reverendo José Carlos Piacente, que é capelão do Mackenzie, é filósofo, que vai falar conosco também direto de São Paulo. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, ao reverendo Edinaldo. Muito obrigado, meu irmão, pela sua gentileza. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe